Fala galera do Me Salva, tudo bem? Então, até agora a gente só estudou as funções trigonométricas na sua forma mais simples, né? Por exemplo, a tangente de x, o seno de x, o cosseno, a cossecante, a secante e tudo mais. A gente não viu x vezes seno, o seno do logaritmo, o seno do cosseno, o cosseno da tangente, essas coisas assim mais misturadas, mais trabalhosas. E nessa aula a gente vai fazer uns exercícios com as funções trigonométricas na sua forma simples, para a gente treinar bem, fixar bem os conceitos, para depois partir para cima desses exercícios aí mais pesados, dessas de funções mais complicadas. Então a gente tem aqui o nosso primeiro exercício, que a gente quer determinar o domínio e a imagem dessa função, ó, da função tangente de x. E a gente vai usar a definição que a tangente é o seno sobre o cosseno. Muito bem. Bom, vamos começar determinando o domínio e depois a gente olha para a imagem da função. No domínio, vão ser os pontos x que eu posso utilizar para calcular minha tangente. Bom, eu tenho que olhar para a função da tangente e pensar qual ponto x que vai me trazer um problema aqui. Claramente, a gente tem uma divisão pelo cosseno, né? Tá aqui na definição escrita, seno sobre cosseno. Então, eu vou ter problema quando eu tiver um zero no denominador. Ou seja, eu vou ter problema quando o cosseno de x for igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais os pontos x que me levam em zero. Aí eu vou saber o quê? Bom, se o ponto x faz que o cosseno seja igual a zero, esse ponto x eu não posso usar. Então, ele não está no domínio. Bom, se eu descobrir todos os pontos que não podem entrar no domínio, eu vou saber todos os pontos que podem entrar, né? Consequentemente, vão ser todos os outros. Ou seja, tu pode entrar no domínio ou tu não pode, não tem um meio termo aí. Então, eu vou descobrir quais pontos não podem entrar no domínio, vendo aí o cosseno de x igual a zero. Bom, a gente deve lembrar que o cosseno de 90 graus é zero. Então, a gente tem que o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Quando a gente anda mais π, a gente está lá no 90, quando a gente anda mais π, a gente volta a ser zero. Então, a gente vai ter que o cosseno de π sobre 2 mais π, que é igual, ó, a gente faz essa soma aqui, faz π sobre 2 mais π, vai dar 3π sobre 2, então a gente tem que o cosseno de 3π sobre 2 também vai ser igual a zero. E aí, notem, sempre que a gente somar π, a gente volta ou para o 90 ou para o 3π sobre 2, né? Então, a gente está ou no π sobre 2 ou no 3π sobre 2. Só que a gente pode ir, tá em várias voltas, né? A gente pode estar na volta 1, pode estar na volta 2, pode estar em quantas voltas a gente quiser. Então, de fato, todos os pontos em que vai dar problema são os pontos da forma π sobre 2 mais nπ. Ou seja, quando eu somo um inteiro vezes π. Por exemplo, aqui no 3π sobre 2, eu vou ter n igual a 1. Se eu quiser dar mais uma volta, eu vou ter n igual a 2, depois n igual a 3, depois n igual a 4, depois n igual a 5, e assim por diante. Então, os pontos dessa forma, os pontos x que forem iguais a π sobre 2 mais nπ, eles não podem entrar no meu domínio, senão o cosseno vai ser zero e eu vou ter uma divisão por zero, que a gente sabe que não pode acontecer. Muito bem, eu poderia escrever isso aqui de maneira formal, mas como a gente está só treinando para ver quem é o domínio, para treinar o pensamento matemático acerca dessas funções, a gente pode deixar só assim, ó. A gente sabe que os pontos x que vão ser dessa forma não podem entrar no domínio. Todos os outros, consequentemente, vão poder. Muito bem, então o domínio a gente já viu que são os pontos que não são π sobre 2 mais nπ. E agora, a imagem. Como é que vai ser a imagem? Veja bem, o seno ele varia de 0 até 1, assim como o cosseno também varia de 0 até 1. O que vai acontecer? De 0 até 1 não, de menos 1 até 1, né? Os dois variam de menos 1 até 1. O que vai acontecer então? Bom, quando o cosseno for chegando pertinho do zero, quando ele for ficando pequenininho, eu vou ter uma divisão por um número muito pequeno. Aí imagina que a gente está fazendo o seno de x, que vai ser um número entre menos 1 e 1, dividido por 10 na menos 6. Esse 10 na menos 6 passa para cima e a gente vai ter que a tangente é na ordem de 10 na 6. O que isso representa? Tangente na ordem de 10 na 6. Ela é muito grande. E se tu for pensar, quanto mais o cosseno for se aproximando do zero, no zero não, porque não pode, né? A gente não pode dividir por zero.
Mas quanto mais próximo ele for ficando do zero, mais próximo ele for ficando do zero, maior vai ficar a minha tangente. Então, o que que vai acontecer? A minha tangente, ela vai acabar variando de menos infinito até mais infinito. Por que de menos infinito até mais infinito? Porque o seno e o cosseno, eles assumem sinais tanto positivos quanto negativos. Então, imagina que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Aí o cosseno vai ficando pertinho, pertinho, pertinho de zero e o seno tem um sinal de menos ali na frente. Então, a gente vai acabar indo para o menos infinito. Então, a nossa imagem vai ser do menos infinito até o mais infinito. Então, essa vai ser a imagem da tangente de x. Muito bem, vamos ver o nosso próximo exercício. Então, aqui, ó, nesse exercício, a gente quer determinar o domínio e a imagem da função secante de x, utilizando aí o nosso círculo trigonométrico. Então, a gente vai lembrar antes que a secante de x, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 sobre o cosseno de x. Olha que bacana. Por aqui, a gente já pode pensar no exercício anterior. No exercício anterior, a gente tinha a tangente, que era o seno de x, dividido pelo cosseno de x. Qual é a semelhança entre as duas? As duas têm o cosseno do denominador. Isso indica que no seu domínio, elas não vão poder ter os mesmos pontos, como a gente vai ver agora utilizando o nosso círculo trigonométrico. Bom, a gente tem aqui o círculo trigonométrico e olha só, eu sei que o cosseno ele vai ser ali o nosso reflexo no eixo x, né? Então, o cosseno vai ser zero nesse ponto aqui, por exemplo. E o cosseno também vai ser zero nesse ponto aqui. Então, a gente sabe que esses pontos aqui, onde o cosseno é zero, são os pontos que não podem entrar no domínio da secante de x. Então, vão ser exatamente os mesmos pontos que estavam lá na tangente. Muito bem. E a imagem? Como é que a gente faz para encontrar a imagem da secante de x? Bom, vamos escrever aqui. A gente tem que a secante de x, ela vai ser 1 sobre o cosseno de x. Muito bem. Bom, quando a gente tem aqui, ó, o cosseno, ele varia de menos 1 até 1. Quando o cosseno vai chegando próximo do zero, o que acontece? A nossa secante, ela vai para infinito. A gente pode ver por aqui, ó, se a gente fizer uma reta aqui, a gente sabe que a secante vai ser qual comprimento? Olha só, vamos supor que eu tenho esse ângulo aqui. A gente sabe que a secante vai ser este comprimento daqui, né? Vai ser esse comprimento daqui. Aí, olha, quando o cosseno vai chegando próximo de zero, o que acontece? A secante vai chegando por aqui, até que ela vai até lá para o infinito. Então, a secante vai até infinito. Mas qual é o valor mínimo que ela pode assumir? Bom, quando a gente tiver o cosseno do ângulo zero, ó, quando a gente estiver exatamente aqui nessa reta, o valor que a secante vai assumir vai ser 1. Então, a secante ela vai acabar indo do 1 até o mais infinito. Mas ela também vai para o menos infinito, quando o cosseno muda de sinal. Então, ela também vai do menos infinito até o menos 1. Então, essa aqui vai ser a imagem da minha secante, do 1 até o mais infinito e do menos infinito até o menos 1. Esses vão ser os valores que a secante vai poder assumir. A gente pode pensar também, ó, que o cosseno ele nunca é maior que 1. Bom, se eu divido 1 por um número menor que 1, isso aí é maior que 1. Agora, eu nunca vou conseguir chegar num número menor do que 1, porque eu estou sempre dividindo 1 por um número menor do que ele, no máximo por ele, né? Para chegar num número menor do que 1, eu teria que dividir o 1 por algum número maior do que 1, mas o cosseno nunca é maior do que 1. Muito bem. Bom, vamos então para o nosso próximo exercício aí, ó. A gente vai desenhar o gráfico da função y igual a cossecante de x, baseando-nos no gráfico de y igual a seno de x. Baseando-nos, né? Estranho isso aí, não sei se está certo, mas vamos lá. Vamos fazer então o gráfico de cossecante de x, pensando no gráfico seno de x. Então, aqui a gente tem o gráfico do seno, ó, bem bonito, bem desenhado. Foi um profissional que fez, podemos dizer, né? E a gente quer achar o gráfico da cossecante, né? A cossecante de x, que é igual a 1 sobre o seno de x.
Muito bem, então vamos ver o que vai acontecer, ó. Por exemplo, a gente vai ter aqui o ponto que o seno vai ser igual a 1, ó, no π sobre 2. No π sobre 2, o nosso seno é igual a 1. Bom, eu vou ter 1 sobre 1, então aqui a nossa cossecante vai valer 1. Aí, quando o seno vai se aproximando do zero, por exemplo, aqui na origem, quando o seno vai se aproximando do zero, a gente vai ter 1 sobre um número que vai ficando muito pequeno. O que vai acontecer com isso aí? Vai acontecer que isso aí vai ficar muito grande. Então, a gente vai ter a cossecante, ó, vindo assim, ó, quando vai chegando no zero, ela vai ficando muito grande. Outro ponto que seria zero vai ser no π. Quando o seno for se aproximando de π, vai indo para o zero. Então, quando vai se aproximando do π, a nossa cossecante ela também vai crescendo e vai ficando muito grande. Bom, mas isso aqui acontece quando o seno é positivo. Agora, a gente poderia pensar quando o seno é negativo, olha só. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, no 3π sobre 2, o nosso seno vai ser menos 1. Então, aqui, a cossecante vai ser menos 1. Aí a gente vai ver, bom, vamos chegando aqui próximo do π, só que agora vamos chegando da direita para a esquerda. Quando eu estou chegando próximo do π da direita para a esquerda, o seno ele tá indo para zero, só que ele está indo para zero por um número negativo. Então, vamos supor, ele está lá no menos 1, dele está no menos 0,1, dele está no menos 0,001, no menos 0,00001. Então, isso aí vai dar um número negativo, mas vai dar um número negativo muito grande, porque a gente está dividindo por quase zero e é um quase zero negativo. Então, isso aqui, ó, vai fazer assim. E, por outro lado, vai acontecer a mesma coisa. E aí, se a gente fizer a análise em todos esses pontos, a gente vai ver que o gráfico da cossecante vai acabar sendo dessa maneira aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui em todos os pontos. Então, a gente vê, ó, até a gente pode pensar que a imagem da cossecante, o que ela vai ser? Vai ser de menos 1 até menos infinito e de 1 até mais infinito, que nem a da secante, né? A imagem da cossecante vai ser que nem a da secante. E o domínio vão ser todos os pontos, menos esses pontos aí onde o seno é zero. Por exemplo, o zero, o π, depois o 2π e assim por diante. Então tá, nessa aula foi isso. A gente fez aí 3 exercícios para determinar domínio, imagem, fazer o gráfico da função, utilizando os conhecimentos que a gente viu aí sobre funções trigonométricas, usando aí um pouco da lógica, né, dessa coisa toda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!